molhando as palavras, né? Você sabe que no resfriado a água é minha fiel companheira aqui na bancada. Bacana o bate-papo, né, com o professor Alexandre. A gente estava falando aqui fora do ar. Vamos trazer mais novidades para vocês nas próximas semanas, entrevistas com o pessoal lá do ponto de apoio. Você viu que é realmente um assunto importante para você que está buscando o mercado de trabalho, né, está buscando uma formação profissional de qualidade, né? Bacana, bom assunto. Hoje ainda vamos falar sobre, quero chamar aqui, na verdade, vamos para o nosso Facebook, pedir para o Ricardo colocar na tela aí, né? facebook.com/o Diário de Teresópolis. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, entra lá, curte, porque você vai ter acesso, né, aos nossos assuntos diariamente. Tem os nossos bastidores aqui, daqui a pouco tem lá a foto do professor Alexandre aqui comigo, né, na entrevista do Diário da Manhã, e você encontra, né, dos mais diversos assuntos aqui das nossas publicações. Eu vou chamar a atenção para este assunto, né, vou pedir para o Ricardo colocar na tela inteira. Ontem nós falamos aí durante quase que o programa inteiro, né, explicamos para você como se dá essa questão das convenções partidárias, né, e como começa a se definir o universo eleitoral em Teresópolis. E aí a gente, né, ontem à noite tivemos mais uma convenção. Ontem fechamos aqui o programa dizendo que tínhamos 4 candidaturas já confirmadas, né? O Roberto Petto junto com a professora Marli, também, né, o Mário Tricano e o Sandro Dias. Tivemos também a confirmação da união entre o Luiz Ribeiro e o Maurício Chiavo, né? O André Couto, junto com o seu vice, né, o bombeiro militar, que me falha agora o nome do bombeiro, que é seu vice. E agora temos a 5ª candidatura do Salomão, né, do ex-deputado Salomão, pelo partido Rede, juntamente com o PPS e o PRP, lançando a candidatura junto com o professor Hélio Delgado, né? O professor Hélio Delgado é o vice da chapa do deputado Newton Salomão. Esteve lá no evento, né? Você vê aí o Gilson do Açougue, o Teco, né? Tem também o José Carlos Faria, o Jorginho, pessoas conhecidas aí do universo político de Teresópolis, todo mundo lá dando aquele apoio lá ao Newton Salomão, né? Já foi deputado algumas vezes, já foi candidato também a prefeito algumas vezes, já foi candidato a vice, mas agora se lança aí como candidato a prefeito juntamente com o professor Hélio Delgado, né? Aliás, um abraço, professor Hélio Delgado, que é meu telespectador aqui, está sempre curtindo o Diário da Manhã, sempre muito crítico, né, com a gente, mas é bom, porque é uma pessoa extremamente competente e a gente gosta quando essas pessoas ficam ali criticando o nosso trabalho, que a gente vai melhorando todos os dias, né? Gente, já conversamos com o professor Alexandre, né? Agora vamos falar de um assunto que eu estou até meio receoso aqui, vocês vão entender por que do meu receio, né? Eu estou recebendo de novo a Ana Paula Lineu, que nós conversamos aqui, né, recentemente sobre a questão do curso de inglês, né, das certificações internacionais, foi um assunto bacana, mas ela trouxe uma convidada aqui durante aquela entrevista que acabou despertando a nossa curiosidade, né, e a gente teve que trazer a Ana Paula aqui de novo para que ela explicasse. A Ana Paula é bióloga e tem um bichinho de estimação muito delicadinho, que você vai conhecer agora, tá bom? Vou ali conversar com a Ana Paula, que já está aqui no estúdio, né, Ana Paula? Primeiro, seja bem-vinda novamente. A Ana Paula estava falando que agora ela está muito mais tranquila, porque é um assunto que ela domina, né? Com certeza. Mas, dentro dessa caixinha linda que você está vendo aqui, né, de oncinha, bacana, né? É oncinha ou girafinha? Girafinha. É girafinha, gente, é girafinha. O apresentador não sabe distinguir uma girafa de uma onça, o que é ruim, né? Porque, por exemplo, se eu chego numa savana lá, não encontro com as duas, eu estou enrolado. Mas a Ana Paula é bióloga, gente, também, né, além de professora lá, né, do inglês, e vai falar um pouquinho sobre esse bichinho de estimação que está aqui. Primeiro, quero te perguntar o seguinte: é comum no Brasil esse bichinho de estimação? Está se tornando comum. A cada dia que passa, mais e mais pessoas aderem ao herpeto hobby, que a gente vai explicar daqui a pouco o que é. Herpeto hobby, olha que bacana, né? E até porque são animais que tem um custo para adquirir, mas a manutenção é barata. São animais que, diferente de um cachorro ou de um gato, não precisam daquela interação diária. Então, assim, para uma pessoa que tem a vida muito corrida, é um pet super bacana, que não exige muito trabalho para cuidar. Então, assim, está crescendo a cada dia mais. Mas tem seus cuidados especiais também, né? Sim, tem cuidados especiais, principalmente em relação à alimentação.
né, que assim que nós apresentarmos nosso bichinho, nós vamos falar um pouco. E não é um animal para qualquer pessoa. Sim. Principalmente pela questão da alimentação. Da alimentação, né? Que é delicada, né? É bem delicada. complicada. Bom, você, como bióloga, tem facilidade nesse sentido, né? Você conhece bem, né, o animal, você conhece a necessidade do animal, né? O que é importante também. Com certeza. Na verdade, quando uma pessoa adquire qualquer animal, seja um cachorro, um gato, um hamster, um passarinho, ela tem que estar ciente de todos os cuidados que aquele animal precisa. Você não vai adotar um cachorrinho para alimentá-lo com o resto do seu almoço. Não. Você sabe que precisa de uma boa alimentação, de um espaço apropriado, o mesmo para qualquer animal. Alguns animais dependem de uma estrutura um pouco maior, digamos assim. Né? Com certeza. Vamos mostrar o bichinho? Vou pedir para o Rodrigo dar um zoom aqui. O Ricardo, tem aquele estabilizador de imagem? Deixa eu segurar o microfone para você. Tem estabilizador de imagem aí que o Rodrigo está meio tremendo aqui, gente. É muito bonito, tá? Mas eu tenho certeza que você... Olha, gente. Que bonita. Tem nome ela? Tem nome, é a Celeste Morgana. Celeste Morgana, gente. Olha que bonita. A Celeste já é bem conhecida em Teresópolis, já foi em várias escolas. Ela, de vez em quando, passeia na rua para as pessoas tirarem foto e tirarem suas dúvidas, né? A gente sempre tentando promover a educação ambiental aqui na cidade. Fala um pouco da espécie dela, é uma jiboia, né? Isso, ela é uma jiboia amazônica. É um animal não peçonhento, ela não oferece nenhum risco ao ser humano. É um animal de porte grande, adulta, ela pode chegar até os 3,5 metros. É difícil passar dos 3 metros, mas ela pode chegar aos 3,5 metros. Ela é pequenininha hoje ainda, isso, né? Isso, ela ainda tem com 1,5 metro, né? Mais ou menos? Ela tem aproximadamente 1 ano e meio e tem 1,5 metro. Até ela chegar na idade adulta, vão se levar uns 5, 6 anos ainda. E como é que é o hábito de alimentação dela, Ana Paula? Ela é aquelas... eu ia falar o nome, eu vou falar besteira, gente, não vou falar, não. Mas que ela se alimenta com o poder do corpo dela, ela vai, né? Ela é uma serpente constritora. Constritora. Eu ia falar uma besteira tremenda, que ainda bem que eu não falei nada. Tatu me segurou aqui para não falar uma besteira, porque é constritora, tá, gente? É uma serpente constritora. O que isso significa? Que ela mata, dando aquele famoso abraço da morte, abração, na presa. Do que ela se alimenta? As jiboias se alimentam especificamente de pequenos mamíferos, principalmente roedores. Na natureza, elas podem vir a se alimentar de uma ave pequena, né, algo do tipo, mas em cativeiro elas se alimentam principalmente de roedores. De roedores. Isso. Então, assim, a pessoa que quer ter um pet desse de estimação, ela tem que entender que ela vai precisar dar ratinhos para a cobra se alimentar. E não pode ter pena do ratinho, não, né? E futuramente, que ainda é pior para algumas pessoas, porque dificilmente as pessoas têm pena de um ratinho. Mas futuramente ela vai precisar se alimentar de coelhos. Olha. Porque o rato já não vai ser suficiente. Até porque ela vai chegar num tamanho, né, considerável, né, Ana Paula? E aí o ratinho não vai ser mais suficiente, vai ter que ter um bichinho maior. E aí vai ter que... E você está preparada para isso, Ana Paula? Se preparou para isso? Já são, assim, alguns anos lidando com esses animais. Legal. Eu não vou mentir que... Não sei porquê, depois que eu tive a minha filha, eu fiquei um pouco mais sensível. Eu imagino por quê. Como eu tenho uma criação de ratinhos em casa, a minha filha às vezes se apega um ratinho ou outro, e a gente não pode dar aquele ratinho para a cobra. Mas, assim, preparada a gente está. Não vou dizer que é algo que eu gosto de fazer, mas é a cadeia alimentar, não existe outro tipo de alimentação e é assim que tem que ser. Agora falando um pouco da relação da sua filha, que é a filha dela é linda, gente, linda, maravilhosa. E ela tem uma relação bacana com a Muito, ela gosta muito. A gente recentemente levou a Celeste na escola para ela mostrar para os amiguinhos, quando eles estavam estudando sobre os répteis. E assim, é um grande prazer para ela falar da Celeste. E ela que segurou a Celeste? Ela segura, ela faz carinho. Gente. Ela dá beijo, a gente em casa até tem que tomar cuidado, porque quando a gente solta a Celeste, ela nunca fica solta no chão, né? Ela sempre tem sempre um espaço para isso, né? Isso, mas aí a minha filha quer brincar de colar adesivo nela e fazer de brinquedo. Olha que maravilha, gente. Mas aí é um animal muito dócil. Algumas pessoas me perguntam, mas é uma serpente, é selvagem, não vai morder? E eu sempre dou a mesma resposta, eu confio mais nela do que num poodle. O que acontece? Essas serpentes, qualquer serpente, são animais ectotérmicos. O que isso significa? Eles não têm sangue quente. Sim. Eles não são que nem a gente, que no frio vão botar um casaquinho e vão ficar aquecidos. Claro. Eles precisam de uma fonte de aquecimento. Na natureza é o sol. Em cativeiro vai ser uma pedra aquecida, uma lâmpada de aquecimento, algo do tipo.
É a única forma desses animais adquirirem energia. Sim. E morder, dar um bote à toa, é um gasto energético muito caro. Ou seja, ela vai perder muita energia que vai ser caro para ela depois. E vai ser caro para ela conseguir essa energia novamente, ela vai demorar para se alimentar. Então, assim, uma serpente só vai morder se ela não tiver como fugir e precisar e souber que é necessário. Exatamente. Ana Paula, vamos guardar ela um pouquinho para você falar um pouquinho do certificado. Vou te dar aqui ó, o microfone. Olha, ela fica direitinho, gente, que bonitinha. Ela já está acostumada. Ela está acostumada. E eu ia falar, é um animal silencioso também, que não late, não mia. Sim. Mas tem realmente um cuidado especial. Ela fica bem aqui, gente, ela fica legal, bacana. Cartão amarelo, né? Eu recebi um cartão amarelo do Tatu aqui. Não foi piadinha, Tatu. Poxa. Agora você trouxe a nota fiscal dela, Ana Paula. Eu queria que você mostrasse. Deixa eu levantar aqui para você. Obrigada. Legal. Bom, hoje em dia, para você ter qualquer animal selvagem no Brasil, você precisa adquirir esse animal de um criadouro legalizado. Você não precisa de uma licença do IBAMA para ter. Sim. Desde que você compre de um criadouro legalizado. Ou seja, que você tem ali a nota fiscal, tudo direitinho. Exatamente. Né? Ela tem um microchip na cauda com todas as informações sobre ela. Que é importante também. Exatamente. Né? E o que acontece? Hoje em dia no Brasil nós temos 3 criadouros, que são o Sítio da Mata, o Galpão Animal. Esses 2, eles criam assim, muito de vez em quando eles têm uma ninhada. E o principal é o Jiboias Brasil. Legal. Tá? Que quando você compra um animal, ele emite essa cadernetazinha, que é a cadernetazinha. Olha só, gente, vou mostrar aqui, só para o Rodrigo mostrar a capa. Essa aqui é a capa, né, a certidão de nascimento dela, isso, digamos assim, né? A nota fiscal de compra e tudo mais, que você vê que tem aqui, opa, caiu um negocinho aqui, uma moedinha. Tem o negócio tem o CNPJ dele, tem o endereço, né? Exatamente. Que tipo de informação tem aí, Ana Paula? Toda a informação do animal, a filiação, a espécie, a idade com que ela foi liberada do criadouro. Olha. Todos os meus dados, os dados do comprador estão aqui dentro. Tá? O endereço do criadouro, de onde ela veio, o meu endereço, tem os dados, né? Uma guia veterinária, na verdade, de quando ela foi liberada do criadouro, de que é um animal saudável, que se alimenta bem, e a guia de transporte. Porque o que acontece? O Jiboias Brasil, ele fica em Minas Gerais. É um lugar distante daqui de Teresópolis. Claro. E todos esses criadouros, eles podem enviar legalmente os animais, porém somente em via aérea. Então, o que acontece? Quando você compra aqui de Teresópolis um animal desse, você precisa se deslocar até o Rio de Janeiro. Que ele precisa vir no transporte aéreo. Né? Em um dos aeroportos para retirar o seu animal. Né? E ele precisa de uma guia de trânsito. Olha. E sempre que eu saio com a minha serpente na rua, eu preciso trazer a nota fiscal com todos esses dados. Se um policial me abordar na rua, ele tem todo o direito e vai questionar se o animal é legalizado, até porque você ter um animal não legalizado é crime. É crime, com certeza. Exatamente. E é perigoso, além de tudo. Né? Exatamente. Paga-se uma multa cara, se eu não me engano, é de 5 mil por animal ilegal que você tem. Olha. Então, assim, para evitar transtornos, é só andar com a nota fiscal. Se o policial perguntar, você mostra a nota fiscal. E tranquilo. Tranquilo. Em algumas cidades, eles têm o leitor do microchip, que ele vai passar ali na cauda do animal próximo ao microchip e vai ter toda a confirmação. Exatamente. Legal. Uma curiosidade, né? A gente fica vendo aqui que ela fica com a linguinha, né? Uhum. Ali, na verdade, ela está observando todo o ambiente, né? Explica para o nosso telespectador isso. Bom, as serpentes, elas não são dotadas de uma visão muito boa. Muito boa, né? E elas não têm audição, elas não escutam. Mas elas captam o cheiro muito bem e sentem as vibrações muito bem. Então, toda hora que ela está botando a linguinha para fora, ela capta partículas no solo, ou onde quer que ela esteja encostando, de cheiro, e ela tem um órgãozinho no céu da boca, que é o órgão vômero-nasal, que é onde ela coloca a língua e esse órgão vai ler essas informações, digamos assim. Então ela vai ter tipo um radar daquilo que está acontecendo, né? Exatamente. Bacana. A gente fica vendo aqui, ela está aqui dentro, ó, você não está vendo em casa, ela está com a linguinha o tempo todo ali, né? Ela está lendo o que está em volta dela. E ela também percebe as temperaturas, então ela sabe que ela não consegue te enxergar como uma pessoa, mas ela te enxerga pela temperatura. E ela jamais te daria um bote, por exemplo, porque sabe que você seria uma presa muito grande, que ela não conseguiria comer. Então,
Como é que ela, a não ser que ela vá se defender, né, Ana Paula? Exatamente, a não ser que ela vá você se coloque defender. ela em perigo, como ela falou, né? Você coloque ela em uma situação que ela não possa realmente se desvencilhar, aí não vai ter jeito, ela vai usar a energia dela para atacar, né? Não tem jeito. Com certeza. Agora a gente estava falando de um assunto delicado, Ana Paula, que são aquelas pessoas que acabam comprando na internet ou nos mercados paralelos esses animais, principalmente serpentes, né? Serpente, eu acho que tem esse fascínio, né, tão grande. Eu queria que você falasse um pouco, né, como bióloga, que tipo de perigo quem faz uma escolha dessa está sujeito, né? Além, é claro, do perigo legal. Com né, certeza. Está cometendo um É crime. até bem complicado falar sobre isso, Anderson. Primeiro, eu gostaria de explicitar uma diferença aqui. Existe a diferença do mercado legal e do tráfico. O tráfico é o animal, a pessoa que tira o animal da natureza e vende. O mercado legal, ele é composto, claro, além dos traficantes, mas muitas vezes por criadores ilegais. O que são esses criadores ilegais? Pessoas que, por uma questão burocrática, não têm a licença para poder criar o animal e vender. Não necessariamente esses criadores são maus criadores. Muitas vezes eles criam em condições excelentes, mas eles não têm a licença para poder vender. O Brasil, posso dizer com muita confiança que é um dos países mais complicados nessa questão do pet robismo, né? Que é na verdade seria o hobby de criar pets diferentes do normal. A questão burocrática aqui chega a ser absurda. Você tem países, como por exemplo os Estados Unidos, onde você compra uma jiboia, que é um animal tipicamente brasileiro, legalizado por coisa de $30. Muito barato, né? Muito barato. E aqui, para você comprar um animal legalizado desse, você tem que ter disponível no mínimo R$ 2.200. Não sai por menos de R$ 2.200. E, por conta disso, muitas pessoas acabam recorrendo ao mercado legal. Que aí vai ficar mais barato. Exatamente. Elas vão achar uma corn snake, por exemplo, que é uma serpentezinha americana, a partir de R$ 100, uma jiboia a partir de R$ 300. Os grandes riscos são, primeiro de todos, a lei. Você pode ser preso, você vai pagar multa. Além desse risco, existe o próprio risco com o animal. Muitas vezes, por se tratar de um mercado legal, os compradores não deixam você ver, os vendedores não deixam você ver as condições em que esses animais são criados, o local em que esse animal é criado, a alimentação que ele fornece para o animal. Então, você pode estar comprando um animal cheio de doença, um animal cheio de parasita, um animal agressivo. Que já passou por situações de estresse, por exemplo, exatamente, que acabam marcando aquele animal. Né? É normal. Hoje em dia, praticamente toda semana, se você abrir o jornal, você lê uma reportagem sobre um animal que foi achado numa caixa de correio, dentro de uma meia de sapato, com CD em volta, para tentar burlar o raio-x. Não, e as formas, assim, gente, principalmente as aves, né? A forma com que esses animais chegam, né, ao ponto de venda é a pior forma possível. Né? Esses animais sofrem muito, eles sofrem demais para chegar, né, até o ponto. Por isso, da preocupação. Você viu que a Ana Paula mostrou aqui a certidão de nascimento, né, da Celeste, que é essa serpentezinha tão simpática, né? Agora tem muita gente que tem medo, né, Ana Paula? Muita gente. Eu acho que assim, você mostrou a tua relação, né, a relação dela com a tua filha. Eu tenho certeza que você já ouviu, você é maluca de colocar uma cobra. Já aconteceu de eu postar foto no Facebook da minha filha brincando com a Celeste ou com as outras cobras que nós temos. E pessoas falarem que queriam me denunciar por conselho tutelar, entendeu? Certeza. Assim, eu acredito que esse medo ele vem principalmente da desinformação e das lendas que antigamente eram passadas de pai para filho, né? E, bom, é um assunto muito amplo para se tratar, né? Falar um pouco sobre essas lendas e sobre esse medo que, na verdade, é infundado, é um animal que, se você deixar ele quietinho na natureza, ele não vai te incomodar, ele não vai correr atrás de você, não vai querer te fazer mal nenhum. Ele não vai falar assim, lá, humano, vamos sair correndo. Não de é forma assim, alguma. Gente, é como a Ana Paula falou, né? Esses animais, eles não atacam por natureza, né? Você vai ter que deixar ele numa situação de estresse, né? Ou uma situação em que a segurança dele, né, esteja de certa forma atingida. Então é nesse momento que há esses ataques. Aliás, os acidentes, né, de picadas de cobra, normalmente, né, em quase 100% dos casos, são causados mesmo porque o ser humano não viu e aí pisou ou derrubou alguma coisa em cima e acabou sendo atacado, né? Dificilmente há um ataque diferente disso, né? Normalmente os ataques são na área rural. E quando a gente tem acontece algum acidente na área urbana, eu posso afirmar que o homem tem sua parcela de culpa, porque quando a gente desmata, a gente tira o habitat natural desses animais. E esses animais vão buscar. E a gente acumula nos centros da cidade lixo. Lixo atrai o quê?
Roedor. Roedor é o principal alimento de uma serpente. Se cada vez mais o habitat dela está sendo desmatado, o alimento dela está sumindo... E o roedor está indo para lá para esse lixo. Exatamente. Ela vai para lá também. Ela vai atrás, também. não tem jeito, né? Isso acontece muito comum em entulho de obra, você encontra... Assim, é muito normal encontrar não só serpentes, mas escorpiões, aranhas também. Perto de lixo acontece. Então, assim, cada vez mais os acidentes estão chegando próximo dos centros urbanos. Isso é um sinal, gente, de que realmente a gente tem que mudar a nossa política, né, de ocupação do solo urbano, sobretudo de preservação das áreas rurais, né? Não tem jeito, é complicado mesmo. Ana Paula, adorei a nosso bate-papo, espero que você volte mais vezes para continuar falando sobre esse assunto, né? Ana Paula ainda tem outros répteis ainda, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que é a paixão dela, mas eu espero que você tenha gostado também em casa. Eu adorei a presença da Celeste, tá aqui, ó, tá olhando para mim aqui o tempo todo, ela gostou da minha presença, tá aqui olhando para mim o tempo todo. A gente vai para o intervalo comercial. Obrigado, tá, Ana Paula? Eu que agradeço. Muito legal, parabéns, né, por essa escolha legal. Obrigada. E você em casa não precisa ter medo, não, tá? Você precisa se informar, só isso. Com certeza. Medo não precisa Estamos ter, à disposição. Exatamente. Pode procurar lá nas redes sociais também, né? Tem lá, aliás, a sua capa, né, do Facebook. Isso, é uma foto da Celeste quando era mais nova. Exatamente. Então vai ser fácil de achar, tá? A Celeste lá estampada, né, na Ana Paula. Gente, intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta, porque a gente já estourou de novo o tempo, né, do comercial, e daqui a pouco tem a Geise Lima aqui falando sobre os 4 erros aí que te fazem não alcançar o sucesso enquanto empreendedor. Daqui a pouquinho estou de volta. Muito bom. Celeste, você... Oi, amigo. Pediram a foto que você comprou.